Momento angular e torque. Uma partícula é lançada do solo com uma velocidade inicial, v0, segundo um ângulo θ com a horizontal. Determine o momento angular da partícula em função do tempo com relação ao ponto de lançamento. Determine o torque sobre a partícula em função do tempo com relação ao ponto de lançamento. Temos que vetor momentum angular é dado pelo produto vetorial entre vetor posição e vetor momentum. Vetor momentum, por sua vez, é o produto entre a massa e o vetor velocidade. Assim, podemos escrever vetor momentum angular como sendo massa r vetorial v. Temos aqui em um dado momentum o vetor velocidade. Notem que esse vetor velocidade muda de intensidade e de direção ao longo do movimento. E esta mudança deve ser levada em consideração para determinar o momento angular. Vetor posição também muda de valor ao longo do movimento. Portanto, temos que escrever uma relação de R e de V que seja possível determinar qual é o momento angular. Vetor posição é dado pela posição x da partícula na direção I, ou seja, do eixo x, mais a posição y na direção j. Vetor velocidade é dado pela componente da velocidade em x mais a componente da velocidade na direção y. Vamos agora relacionar cada uma dessas velocidades em função do tempo e as posições também em função do tempo. Começando pela posição x, vai ser dado pela velocidade inicial em x vezes o tempo. Posição y, velocidade inicial em y vezes tempo, menos aceleração gravitacional vezes tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, temos relação para x e para y. As componentes da velocidade são Vx e Vy. Em Vx não muda, uma vez que a aceleração está na direção vertical, portanto, definido aqui como eixo y. E a velocidade em y é dada pela velocidade inicial menos aceleração gravitacional vezes o tempo. Então, temos relações para x, para y, Vx e Vy. A velocidade inicial em x é v0 vezes o cosseno do ângulo θ e em y, v0 vezes seno do ângulo θ. Agora sim, podemos escrever o momento, temos qual é o vetor posição, temos qual é o vetor velocidade a partir destas componentes. Então, na verdade, o que foi feito aqui foi reescrever esta equação na segunda linha em função dessas novas definições. Vamos reescrevê-la a partir da posição x, da posição y, Vx e Vy. Fazendo este produto vetorial, temos x vezes Vy menos y vezes Vx. I vetorial j dá o vetor unitário k. E a direção j vetorial i é menos k, por isso esse sinal negativo. A partir, então, desses resultados, agora a gente reescreve o x como sendo v0x vezes tempo, vy como sendo v0y menos gt, o mesmo para y, utilizando essa expressão, e Vx utilizando essa expressão. Fazendo a multiplicação de V0x vezes t por cada um dos termos dentro do parênteses, para as duas equações, e resolvendo essa equação, teremos finalmente qual é o valor do vetor momento angular, que é dado por mgt² sobre 2 vezes v0x na direção negativa do eixo z. Essa é a nossa resposta do item A. Letra B, determinar o torque sobre a partícula em função do tempo com relação ao ponto de lançamento. Temos que o torque é a derivada em relação ao tempo do momento angular. E o momento angular obtivemos
no item A. Desta forma, basta fazer a derivada desta expressão em função do tempo. Temos aqui tempo ao quadrado. Temos menos mgt vezes v0x na direção do eixo z. Essa é a nossa resposta para o item B.